Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Queridos irmãos, você lembra-se da sua primeira entrevista quando esteve à procura do emprego? Lembra-se como se sentiu? Talvez tivesse amedrontado, talvez tivesse apreensivo, mas lembra-se dessa primeira entrevista? Imagine, por exemplo, que você fosse fazer uma entrevista com o gerente de uma companhia muito grande, uma companhia internacional, seja, por exemplo, a Microsoft, ou a companhia de General Motors, ou outra companhia internacional e muito grande, e você tinha que ir falar com o gerente dessa companhia, algures. Como é que você se sentiria? Sentiria-se bem? Ou, outro exemplo, se você tivesse que ir falar com o presidente da nação, por exemplo, a presidente do Brasil, ou o primeiro-ministro, por exemplo, de Portugal, e vocês tivessem que ele estava a selecionar um gabinete e queria entrevistar você para uma posição nesse gabinete. Você sentiria-se preparado para essa posição no gabinete do governo? Ou você pensaria ou desejava que se teria preparado de uma maneira melhor para essa entrevista? Talvez você pensasse, ou talvez devesse ter tido uma melhor educação. Talvez devia ter tido um curso académico mais avançado acerca de várias matérias. Você sabe, por você próprio, qual é a sua posição. Eu quero fazer uma pergunta. Você entende que tem uma entrevista com o seu patrão dentro de breve? Você entende que tem uma entrevista com o seu patrão brevemente? Quem é o seu patrão supremo? Quem é o teu Senhor? Está claro que é Jesus Cristo. Ele está a olhar para si e para mim porque nos quer empregar, digamos assim. Nos quer pôr numa posição, digamos assim, na companhia, no governo dele, que ele vai estabelecer na terra. E por isso, ele está a dar a você e a mim um certo treino para você se preparar para essa posição, para se preparar para esse, digamos assim, para esse emprego. Ele sabe que falhas nós temos. E por isso, ele nos dá, digamos assim, uns certos ajustamentos, umas certas oportunidades de desenvolver esses talentos. Podem ser em aflições ou em dificuldades, mas nos dá certas oportunidades, como digo, oportunidades, para desenvolver essas habilitações, esses talentos. E ele está pronto a ajudar você a desenvolver-se para a posição que ele tem para você. E por isso, você entende
compreende que tem uma entrevista com ele brevemente, daqui a uns dias ou umas semanas? Sim. Por isso, queridos irmãos, hoje vamos dar uma vista de olhos à entrevista que nós temos com Deus e o que Deus espera de nós para nos prepararmos para essa entrevista e para que, quando estivermos nessa entrevista, nos conduzirmos de uma maneira correta. Ora, os especialistas, os peritos, dizem que quando vamos ser entrevistados, digamos assim, para um emprego, há certas características que precisamos ter quando vamos para a entrevista. Por exemplo, devemos estar a tempo, chegar a tempo, não ir lá atrasado, preferivelmente chegar ainda um bocadinho cedo demais, um bocadinho cedo, para estarmos prontos quando chegar a hora da entrevista, estamos prontos. Também, os peritos dizem que devemos ter uma atitude positiva e por isso não estar a dizer mal de pessoas, mas ser aberto, fazer as pessoas de uma maneira confortáveis e agradáveis, com um bom aperto de mão, com uma boa amizade própria, e por isso não fazer comentários negativos acerca do emprego que você tem correntemente ou empregos que tenha tido, porque esses comentários negativos dão uma certa indicação de atitude sua. Por isso, se é uma pessoa que está a dizer mal de certas coisas ou de outras pessoas, dá uma certa indicação à pessoa que pode vir a empregar de que esta pessoa que está a dizer mal talvez tenha uns problemas de atitude. Por isso, quando vamos para uma entrevista para o emprego, estas são algumas das coisas que precisamos nos analisar e ver que não estejamos a exibir coisas negativas, mas, aliás, sejamos positivos, estar a tempo, estar, digamos assim, calmos, relaxados, mas de uma maneira correta, ter um contacto de olho para olho, não é estar a evitar olhar àquela pessoa, não evitar, não olhar para... mas olhar para a pessoa, para as pessoas, e precisamos de desenvolver uma certa afinidade, uma certa relacionamento com outra pessoa, com a pessoa que nos está a entrevistar. Também dizem os peritos que precisamos de estar prontos a ouvir o que a pessoa que nos está a entrevistar está a dizer, estar prontos a ouvir bem e responder corretamente a essas perguntas, refletir antes de responder, não é a pessoa começar a dizer e responder antes dele acabar de fazer a pergunta, esperar e responder. Outra coisa também que dizem é de não estar a pôr o que eles chamam bandeirinhas vermelhas, quer dizer, coisas que dá avisos à pessoa que está a entrevistar, dá avisos que esta pessoa que deseja ter um emprego nesta companhia seja uma pessoa que talvez tenha umas coisas assim que nós não queremos ter. Por exemplo, se a pessoa faz perguntas inicialmente a dizer que vou ter que ser relocado ou movido para outro local, pode dar uma indicação a dizer que não quer mover-se ou ter nenhum sacrifício de onde vive para ter este emprego. Que era uma coisa que não está interessada assim a ter este emprego porque talvez seja um bocadinho mais longe de onde ele vive. Ou perguntas acerca de eu quero estes dias de folga. A pessoa ainda está a começar a conhecê-lo e na primeira entrevista está já a pedir dias de folga. E isso pode dar à pessoa que está a entrevistar um pensamento de que você é preguiçoso.
E por isso, na primeira entrevista, não se está a falar necessariamente de que quero dias de folga, quero dias de férias, ou seja o que for, porque estamos simplesmente a desenvolver um relacionamento, estamos a saber o que eles têm para oferecer, o que nós temos para oferecer, e não estamos ainda a falar das coisas de contrato, de quantas horas é que trabalhamos, quantas horas é que não trabalhamos. Isso, geralmente, não é para a primeira entrevista, só se eles trouxerem um assunto para a mesa. Também, na primeira entrevista, devemos de demonstrar que queremos o emprego. Temos que ter um certo conhecimento, talvez, da companhia, estudar um bocadinho da companhia antes de irmos à entrevista e demonstrar que temos um interesse. Temos de demonstrar acerca de como é que você vai poder ajudar a companhia com os seus talentos e as suas habilitações, vai ser uma pessoa de valor para a companhia. E também tem que evitar, digamos assim, língua corporal que seja negativa. Por exemplo, estar a morder os lábios. Ou estar assim, a falar assim, que não é uma coisa aberta. Está assim, muito sinais corporais negativos. Talvez esteja sentado na cadeira, em vez de estar sentado de maneira respeitosa, de maneira atenciosa, estar sentado assim, deitado para trás, de costas, como se não estivesse lá muito interessado na posição e como se fosse uma pessoa importante. E por isso são alguns pontos durante a entrevista que uma pessoa tem que ter e depois, ao fim da entrevista, reiterar ou repetir o seu interesse na posição e as suas qualificações e as suas habilitações e talentos. Perguntar quando se pode telefonar para verificar daqui a uns dias e daqui a quantos dias é que poderia fazer isso para saber. E não esquecer de mandar um obrigado. Mandar uma carta a dizer obrigado pela entrevista. As pessoas, hoje em dia, não são graciosas. Simplesmente, se a entrevista foi inicialmente feita através do correio eletrónico, como um e-mail, mandar um e-mail a dizer obrigado e depois seguir com uma carta escrita à mão. Mas profissional ou uma carta mandada pelo correio a dizer obrigado por terem dado tempo para a entrevista e que deseja muito, tem grande interesse na posição e que espera ouvir deles recentemente, daqui a pouco. Isto é bom. E depois desse tempo que ele disse, daqui a 2 semanas, que devem ouvir de nós, etc., etc., se não ouvir nada, seguir ou repetir ou chamar a atenção a essa pessoa com uma chamada telefónica e isso demonstra interesse nessa posição. Estes são alguns pontos de interesse para uma pessoa quando vamos para uma entrevista para um emprego. Mas o que eu quero falar aqui é da entrevista, da reunião que vamos ter com Deus. A reunião que vamos ter com Deus. E para ver isso, quero que virem, se faz favor, para Levíticos, capítulo 23. Levíticos, capítulo 23. Vamos ler no versículo 1 e 2. Levíticos 23, versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações, são estas as minhas festas. Queridos irmãos, a palavra festa vem do hebraico Moad, que significa um local escolhido a uma certa hora para uma reunião, um encontro num local escolhido a uma certa hora. Por isso diz assim: fala aos filhos de Israel, no versículo 2, e diz-lhes:
as reuniões fixas, os encontros fixos, a uma certa hora, a certos dias, do Senhor que proclamareis, serão santas convocações, são estas as minhas reuniões em dias fixos, em datas fixas, a horas fixas, são reuniões fixas de Deus. Queridos irmãos, as festas de Deus, sejam as festas anuais, ou mesmo o sábado, como vem aqui no versículo 3, está a falar do sábado, e no versículo 4 adiante, está a falar das festas anuais. As festas fixas de Deus, as festas de Deus, as semanais e as anuais, são reuniões a dias apontados ou marcados no calendário de Deus, são dias marcados para Ele se encontrar conosco. Ele marcou essas datas e é para nós nos encontrarmos com Ele. São horas ou ocasiões especiais em que Deus hospeda, digamos assim, é o hóspede, hospeda essa festa, esse festival, esse sábado. E podem ler, por exemplo, em Números 1, versículo 1, que Deus falava com Moisés, não vou voltar aí, podem ser em Números 1, versículo 1, que Deus se encontrava com Moisés no tabernáculo. No tabernáculo, onde ele se encontrava com Moisés e com a liderança de Israel. É onde ele se encontrava, no tabernáculo. Por isso, era numa área que Deus selecionava, num local que Deus escolhia. Por isso, vemos que vamos atender as festas de Deus, brevemente. Particularmente, a festa de tabernáculos. No calendário está à porta e assim os outros dias santos à volta da festa de tabernáculos durante este período. Vamos atender a festa de tabernáculos brevemente. Vamos aprender estas festas para aprender mais acerca de Deus e o seu propósito para nós. Para um ponto de educação, de treino de Deus para nos treinar para a posição que Ele tem para nós, digamos assim, no gabinete do governo dele. E por isso Ele nos seleciona, nos escolhe. Ele está a trabalhar connosco para essa posição, digamos assim, de governo, no gabinete governante do governo de Deus, do reino de Deus. Isso deve ser o que nós buscamos primeiro. Buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus e a sua justiça. E por isso, quando vamos para a festa de tabernáculos, não vamos para brincar ou para recriar. Por exemplo, se as pessoas vão numa viagem, por exemplo, numa tour, por exemplo, a Israel, e só vão para lá para fazer uma viagem e usam isso como desculpa, dizer, é o período da festa dos tabernáculos e há lá pessoas a observar a festa de tabernáculos, é uma festa. Mas não estão a fazer o que Deus manda. Porque a festa de tabernáculos deve ser no local onde Deus escolhe, deve ser com os ministros dele, com a educação que ele vos dá, que vos quer dar, com o treino que ele dá, no local onde ele escolhe. E por isso, vamos à festa de tabernáculos, para ter esta reunião com o nosso, digamos assim, o nosso patrão, com o nosso chefe, com o nosso Senhor, com Deus. E vamos lá para aprender mais acerca do caminho de Deus e também para Ele aprender um bocadinho mais acerca de nós. Da maneira que nós nos conduzimos na festa, Ele vai aprender acerca de nós. Da maneira que nós nos conduzimos ou não conduzimos. Da maneira que vamos ou não vamos.
Ele aprende do que está no nosso coração. Vejamos aqui também, no versículo 2 de Levíticos 23, diz assim: serão santas convocações. O que é uma convocação? Uma convocação é um acto de convocar, é um acto de chamar para uma reunião. São atos de chamar as pessoas para uma reunião. Deus é aquele que chamou, que marcou este encontro, que marcou esta reunião. Ele é que marcou, é uma santa reunião. Ele apontou o tempo, o dia, a hora, e são assembleias necessárias, são mandadas, são obrigatórias. São assembleias obrigatórias. São assembleias mandadas pelo patrão. E o patrão diz: venha a esta reunião, e nós vamos dizer ao patrão: eu não vou, eu prefiro ficar em casa. Não se pode dizer isso, porque uma coisa, ele está a aprender um bocadinho mais acerca do que está no nosso coração. Certamente está. Queridos irmãos, hoje estou a focar este sermão acerca ou à volta da festa de tabernáculos. Mas temos que entender que este princípio de que estou a falar, estes princípios que estou a falar hoje em dia, são aplicáveis a todos os festivais de Deus, festivais anuais, assim como o festival semanal, que é o sábado. E por isso, o primeiro ponto que tenho é que temos reuniões que Deus convocou. A festa é uma reunião, é uma convocação santa, e por isso temos reuniões que Deus convocou. Temos que estar lá presente. Em segundo lugar, o segundo ponto é que a festa de tabernáculos é uma sombra de coisas que estão para ir ou para vir a acontecer. São sombras de coisas. Por exemplo, aqui está aqui este copo, e este copo tem aqui uma sombra aqui. Por causa da luz está uma sombrazinha aqui. A festa de tabernáculos é a sombra, mas isto é a realidade. O copo é a realidade. A festa de tabernáculos é uma sombra, é uma imagem da realidade. E por isso nós temos que nos lembrar que a festa de tabernáculos é uma sombra de coisas a vir. Vejam comigo, se faz favor, em Colossenses, capítulo 2, Colossenses, capítulo 2, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 2, versículo 16 a 17. E diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, plural, semanal e anuais. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. O sábado, os dias de festa, a lua nova, são sombras de coisas futuras. Porque tudo isto tem sido sombra das coisas que hão de vir. Porém, o corpo de Cristo. A palavra está em itálico na Bíblia, porque não está no original. Foi adicionada pelos tradutores. Na revista corrigida, vê-se claramente que está em itálico. E por isso diz assim, versículos 16 a 17: ninguém vos julgue por isto ou por aquilo, como diz aqui, porém o corpo de Cristo. Ninguém vos julgue, mas o corpo de Cristo é que vos pode julgar. O corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus. Ninguém vos julgue por causa disto, mas a Igreja de Deus. São coisas
que são sombras do que há para vir. Então, o que é a festa de tabernáculos? É sombra de quê? É sombra da grande colheita. Da grande colheita que está para vir. Vejam, por exemplo, em Êxodos, capítulo 23. Êxodos, capítulo 23. Êxodos, capítulo 23. E vamos ler versículo 14 a 16. 23, 14 a 16. Diz assim: 3 vezes no ano me celebrareis festa, isto é, 3 períodos no ano. Guardarás a festa dos pães asmos por 7 dias, esse é um período, por 7 dias. E depois, no versículo 16, guardarás a festa da cega, isto é, a festa de Pentecostes, ou a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houver semeado no campo, que é o segundo período. E o terceiro período é a festa da colheita, isto é, as festas durante esse período do ano, que está claro, como devem saber, inclui 4 festas. A festa das trombetas, o dia de expiação, a festa de tabernáculos por si próprio e o 8º dia. São 4 festas. A festa da colheita, o período da festa da colheita. Durante esses, digamos assim, praticamente 3 semanas, temos essas 3 semanas e meia, temos essas 4 dias santos anuais, digamos assim, sábados anuais, que são marcados. E diz assim, a festa da colheita. Isto é, a festa dos tabernáculos, que é a festa da colheita, à saída do ano. Isto é, ao fim do verão, começo do outono, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. A festa da colheita era quando eles tinham a grande colheita ao fim do ano no hemisfério norte, na área de Israel, a festa da colheita. Vejam também, se faz favor comigo, em Apocalipse, capítulo 14, versículo 14 a 15. Apocalipse 14, 14 a 15. Apocalipse 14, 14 a 15. Diz assim, olhei e eis... Apocalipse 14, 14 a 15. Olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava dentro, sentado sobre a nuvem, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Isto é a hora da colheita da terra, a grande primeira colheita. E a festa de tabernáculos representa o início dessa colheita, que a seara da terra já está madura, já amadureceu. Por isso, a festa de tabernáculos representa o período em que Deus, através de Jesus Cristo, como, digamos assim, um membro da família de Deus, que vai executar ou fazer estas ações de salvar o mundo e de ressuscitar os santos e o significado disso. Por isso, a festa de tabernáculos representa o milénio, representa os 1000 anos, quando Deus vai estabelecer o seu governo na terra e os santos, tu e eu, vamos reinar com ele. E por isso estamos agora a ser preparados para sermos membros desse gabinete governante, do gabinete desse governo. E vejam, por exemplo, aqui em Apocalipse, capítulo 20, Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 a 6. Vi também tronos, e nestes sentados aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, nem receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Sim, durante 1000 anos é o período inicial, como podemos ver em outras escrituras. É a primeira fase, digamos assim. Os restantes dos mortos não viveram ou reviveram,
isto é, não foram ressuscitados para viver de novo, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é quando Cristo vem e então os santos vão reinar com Cristo durante esse período de 1000 anos, que é o milénio. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porquê? É bem-aventurado e santo, porque é uma melhor ressurreição. Porquê? Porque essa ressurreição é uma ressurreição para ser espiritual, porque, diz assim, sobre estes a segunda morte não tem autoridade, porque não vão poder morrer de novo, porque serão seres espirituais, não vão ser seres físicos. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. E eles vão reinar com Cristo. Por isso, o milénio, este período de reino de 1000 anos, é, digamos assim, simbolizado pela festa de tabernáculos. Por isso, a festa de tabernáculos é só a sombra desta realidade que há de vir, que vai ser o milénio. E por isso são sombras de coisas por vir, como lemos em Colossenses 2, 16 a 17. E por isso, a festa de tabernáculos, digamos assim, é uma escola, é um campo de treino, é um colégio, é uma academia de treino, a academia de Deus, para treinar os santos de Deus para estarem prontos para reinar quando Jesus Cristo vier. Reinar no mundo da manhã. E por isso, o nosso emprego, digamos assim, a nossa profissão do futuro é para uma de assistir a Jesus Cristo a trazer muitos filhos e filhas à glória. Vai ser nesse período do milénio em que vamos salvar o mundo inteiro. Não é hoje. Hoje só são poucos, alguns muito poucos, que estão a ser chamados e que estão a ser treinados por Deus para essa posição de autoridade que Ele está a preparar e a treinar no seu gabinete governando do reino de Deus. E por isso, quando estivermos no mundo da manhã a governar no reino de Deus, vamos então estender, digamos assim, a salvação através de Cristo e nós como os seus assistentes a bilhões e bilhões de seres humanos. Não é hoje. Não é hoje. É no mundo da manhã, quando Jesus Cristo vier, debaixo do governo dele, que é o reino de Deus, a reinar na terra. Venha o teu reino, para que haja paz na terra. Vai ser, então, um período de paz mundial. Mas a festa de tabernáculos dá-nos, digamos assim, um sabor, uma ideia pequenina do mundo da manhã. Dá-nos um pré-sabor, uma ideia do que o mundo da manhã vai ser. Porque vai ser o tempo, o mundo da manhã, o milénio, quando Jesus Cristo vier, em que Deus vai governar o mundo e vai produzir paz, alegria e benções na terra. E por isso nós podemos ter uma experiência, podemos ter uma ideia do mundo da manhã quando observamos a festa de tabernáculos da maneira correta. E com essa experiência que temos do mundo da manhã, da festa de tabernáculos, então podemos estar motivados e excitados acerca do nosso trabalho, da nossa profissão do futuro, que vai ser a profissão de sermos, digamos assim, assistentes a Jesus Cristo no trabalho dele, porque ele vai ser o rei dos reis e nós seremos os reis debaixo do rei. E por isso vamos ter uma responsabilidade de preparar o futuro, preparar o mundo para esse futuro
para a humanidade. E, por isso, a festa de tabernáculos é, em primeiro lugar, uma reunião, como disse, e, em segundo lugar, é uma sombra do futuro. Uma sombra do que está por vir. E quando vamos para a festa de tabernáculos, quando vamos, digamos assim, para esta reunião, para esta entrevista, devemos de viver em, digamos assim, vivendas temporárias. Vivendas temporárias. É o que a Bíblia chama, digamos assim, de cabanas ou de barracas ou uma habitação temporária rústica. Digamos assim, rudimentar. Por quê? Vejamos então em Levíticos capítulo 23. Levíticos capítulo 23. Levíticos capítulo 23. Versículo 33. Adiante. Vejamos assim. Diz mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos. A festa das cabanas, ou a festa digamos assim, das residências ou vivendas temporárias. Ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Ao primeiro dia, santa convocação. No primeiro dia é um dia santo, é um feriado, digamos assim, é um sábado. É a santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. É um sábado. 7 dias ofereceis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia, depois dos 7, ao 8º dia, tereis também santa convocação. Isto também vai ser outro sábado. E oferecereis ofertas queimadas aos senhores. É a reunião solene. É a reunião solene. É esta congregação solene. É esta assembleia solene. É uma reunião solene. Nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas, as reuniões, os encontros, a dias determinados, fixos do Senhor. Além dos sábados, como diz no versículo 38. E depois, continuando a ler, no versículo 39, diz assim: porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiveres recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias, ao primeiro dia e também ao 8º. Ao primeiro dia e ao 8º haverá descanso solene. Haverá, como diz em hebraico, um sabaton. É um sábado anual, o primeiro e o 8º. Depois, continuando no versículo 40. No primeiro dia, tomareis para vós os frutos da árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, salgueiros, ribeiras, e por 7 dias vos alegreis perante o Senhor nosso Deus. E por isso fazem umas decorações de flores agradáveis para a festa, para terem ali na festa, fazem umas decorações para alegrar a alegria. 41. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano, é estatuto perpétuo, é um mandamento perpétuo pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis, que este ano será, no ano 2012, será do dia 1 a 7 de outubro, e o 8º dia é no dia 8 de outubro. E continuando assim, 7 dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas de ramos. Por isso é em vivendas, em tendas, em cabanas temporárias, feitas, naquele tempo eram feitas de ramo. Para que saibam que as vossas gerações que eu fiz habitar, os filhos de Israel, em tendas, isto é, em cabanas, ou cabanas temporárias, ou, digamos assim, barracas temporárias, ou habitação temporária rudimentar, umas vivendas temporárias. Quando os tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. E por isso, queridos irmãos, vemos aqui que eles celebravam este período em vivendas temporárias,
A pergunta é porquê? Porquê? Porque eles, como lemos no versículo 43, diz assim: porque saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Sim, viveram em tendas. Por quanto tempo? Por 40 anos. Lembrem-se que essa vagagem no deserto por 40 anos precedeu a entrada deles para a terra prometida. Igualmente, a festa de tabernáculos, que é simbólico, precede, é uma sombra para coisas por vir, por isso precede antes da vinda da terra prometida, que vai ser o reino de Deus. E por isso celebramos a festa de tabernáculos em vivendas temporárias. Hoje em dia, por exemplo, as pessoas, quando vão para a festa, vão, por exemplo, no local onde Deus escolheu, através dos seus ministros da Igreja de Deus, e então nesses locais, por exemplo, vão para um certo sítio onde vão ter, digamos assim, a reunião, a assembleia, num sítio que dá um sabor do mundo da manhã, quer dizer, uma condição que seja um bocadinho melhor de onde as pessoas vivem, terem uma possibilidade, mas vivem em vivendas temporárias. Por exemplo, num hotel ou numa coisa que seja temporária. Uma vivenda temporária, não é uma vivenda permanente, é temporária, uma coisa temporária. E por isso vê-se aqui que há uma ligação entre entrar na terra prometida com ir para a festa. Vê-se que irem para a festa é nestas vivendas temporárias. Porquê? Porque antes de irem para a terra prometida, viveram em tendas, em habitações temporárias, eram, digamos assim, peregrinos por esse período e, por isso, durante esse tempo de peregrinação, viveram no deserto por 40 anos, antes de entrar na terra prometida. Igualmente, a festa tem esse simbolismo, antes de entrarmos na terra prometida, que é o reino de Deus, simbólico do reino de Deus, finalmente o reino de Deus, mas inicialmente será o mundo da amanhã, e o ponto final dessa analogia, ou desse simbolismo, é o reino de Deus, o reino espiritual, virmos a ser seres espirituais. E por isso, também, aqui em Hebreus, capítulo 11, vejam também aqui, se faz favor, Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Diz assim no versículo 8 a 10. Diz assim: pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Ele foi um peregrino e por isso nós somos peregrinos aqui na terra. Porque ele guardava, como leia no versículo 10, a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E depois, continuando a ler no versículo 13, diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E por isso vivemos, durante o período da festa, em, digamos assim, vivendas temporárias, porque dá um significado, exemplifica este significado de que somos estrangeiros e peregrinos na terra. Por isso, vemos que vivemos uma vida temporária. Aliás, os nossos corpos físicos são um corpo temporário. Não são, digamos assim, a nossa residência permanente, porque vamos receber, quando formos ressuscitados, um corpo novo, eterno, permanente, que será uma residência permanente. E por isso Deus nos vai dar um corpo espiritual para sempre, eterno, e por isso esta existência física é só temporária. Enquanto estamos a caminho da terra prometida,
que é o reino de Deus. Por isso, vamos para esta reunião para aprender certas lições. Vamos para esta reunião, uma das lições que aprendemos é que a vida é temporária e que estamos a olhar para um futuro que é o reino de Deus. Mas, além disso, há outras lições que Deus quer que nós aprendamos da festa e, por isso, vamos para a festa para aprender acerca dele e também para ele aprender acerca de nós. Uma das primeiras coisas é que devemos de ir aprender da festa, aprender a ter alegria, aprender a estar contente com o que temos. E vejam, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 12, Deuteronômio, capítulo 12, versículos 17 a 19. 12, versículos 17 a 19. Diz assim: nas tuas cidades não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do teu vinho, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem das tuas ofertas votivas que haveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem as ofertas das tuas mãos, mas o comerás perante o Senhor. Ora, aqui está. Vamos observar a festa e, para observarmos a festa, usamos o dízimo. Então, comeremos perante o Senhor usando o dízimo. No lugar que diz assim no versículo 18, o comerás do dízimo que vão ter, que vocês guardam o dízimo, é dinheiro. Ora, o dízimo está claro. Quando fala do dízimo, em vários outros locais, dizem que o dízimo pertence a Deus. É para dar a Deus, e é que os israelitas davam aos levitas para dar a Deus para o serviço da igreja, digamos assim, da congregação. Mas aqui está a falar do dízimo para comer, para vocês comerem. Por isso é um dízimo diferente. Ora, o primeiro dízimo pertence a Deus. Damos, e pertence a Deus, damos aos levitas, que hoje em dia são os ministros da Igreja de Deus, debaixo da Nova Aliança. Como lê em Hebreus, a mudança foi para os ministros da Igreja de Deus, e por isso esse é o primeiro dízimo. O segundo dízimo é o outro dízimo. É o dízimo que guardamos, que poupamos para o nosso próprio uso durante os dias da festa. E por isso diz assim, no versículo 17, não poderás comer o teu dízimo do teu cereal nas tuas cidades. Mas no versículo 18 diz assim, o comerás perante o Senhor, teu Deus, no lugar que o Senhor, teu Deus, escolher. Aonde Deus escolher para ires observar a festa. E por isso, se estás a obedecer a Deus e estás a guardar o segundo dízimo de acordo com as leis, então podes ter a alegria durante este período, porque observaste e celebraste, estás a celebrar porque tens o dízimo poupado. E porque tens o dízimo poupado, tens dinheiro para celebrar este período da festa. E por isso, podes-te alegrar. Diz assim, comerás perante o Senhor, versículo 18, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, tu e teu filho, e tua filha, o teu servo e tua serva, e o levita que mora na tua cidade, e perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo o que fizeres. Porquê é que te vais-te alegrar? Vais-te alegrar porque tens este dízimo para usar. E diz assim, não te esqueças do teu servo, não te esqueças da tua serva e não te esqueças do levita, que é o ministro. E por isso, em vez de ser o ministro que está a ajudar os membros da igreja, é os membros da igreja a ajudarem o ministro. É o que diz. Versículo 19, guarda-te, não desampares o levita todos os dias na terra. Não desampares o ministro. Por isso, a atitude deve ser não é o que é que o ministro está a fazer por nós, mas é o que nós estamos a fazer pelo ministro. Estamos a servir e a ajudar o ministro também a ter uma festa agradável. E por isso vemos aqui que precisamos de poupar o dízimo, e como
Entendemos? É o segundo dízimo, porque o primeiro dízimo pertence a Deus. Este é o dízimo para nós comermos. O dízimo para nós usarmos durante os dias de festa, como na festa de tabernáculos. E por isso, se pouparmos o segundo dízimo, vamos ter a possibilidade de nos alegrar, porque obedecemos a essa lei e por isso aprendemos que a obediência dá um certo resultado. Quando desobedecemos e não poupamos o segundo dízimo, não temos dinheiro para ir para a festa. E não é a responsabilidade do ministro de estar a dar dinheiro às pessoas para poderem ir para a festa. Ora, está claro, se for uma decisão de ajudar, sim, o ministro tem esta possibilidade de ajudar. E quer ajudar, mas não é uma obrigação. A obrigação da lei, como se lê aqui, é de outra maneira. É dos membros ajudarem o ministro. Então, continuando também, o primeiro que temos a aprender da festa é para nos alegrarmos. E alegramos porque obedecemos a Deus, guardando o dízimo para a festa. Como expliquei, o segundo dízimo. Mas, além disso, aprendemos também a ter respeito, a ter temor de Deus. Não só porque temos que ter temor, mas porque queremos ter esse temor. Porque nós amamos a Deus. Porque Deus é o nosso futuro, digamos assim, patrão, nesta analogia que estive a dar. Ele é o nosso patrão. Ele é o que nos vai dar posições de governo. Ele é o que nos vai estar a selecionar. Não somos nós que nos selecionamos a nós próprios. É Ele que seleciona quem é que vai estar e aonde, digamos assim, no reino dele, na companhia dele, na entidade que ele vai usar para governar o mundo, que vai ser o reino de Deus. Ele é que seleciona, ele é que escolhe, ele é que decide quem é que vai para que lugar e ele é que nos está a treinar. E nós temos que ter um temor e aprender esse temor. Vejam, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 14, diz assim, vamos começar a ler no versículo 22. Diz assim, certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes. De todo o fruto. Na Bíblia inglesa diz assim, de todo o acréscimo, ou de todo o incremento. O que cresceu é o fruto. O fruto, de todo o fruto. Não é só de certo fruto que eu decido dar, de outro fruto não dou. Diz de todo o fruto das tuas sementes. Certas pessoas pensam, este fruto é para eu comer e por isso não dou dízimo disso. Então eu também podia dizer, o meu salário que eu tenho no meu emprego é para eu comer e para eu poder viver e por isso não pago o dízimo do salário que recebo porque é para eu comer. Está claro? Não é assim. É do fruto, de todo o fruto, de todo o ordenado que recebo para mim, para eu poder usar. E perante o Senhor, versículo 23, teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos. Comerás o dízimo, está claro, é o segundo dízimo, como expliquei. Do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, dos primogênitos, das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas o quê? Para que aprendas o quê? Para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Para que aprendas a comer. Que aprendas a temer o Senhor teu Deus. Aprendas a ter respeito pelo teu Deus. Todos os dias. E por isso, queridos irmãos, que tipo de respeito aprendemos quando vamos para a festa? Primeiro, demonstramos respeito por estar aos cultos a tempo. E estar na festa a tempo. Por isso temos que planear a nossa viagem, temos que planear para chegar lá a tempo, para chegar lá em boa segurança, ter cuidado, não perder o avião, por exemplo, ou não ter preparado o carro para não ter problemas no carro, está tudo preparadinho, está tudo em ordem.
arranjar, por exemplo, fazer com que, por exemplo, marcamos bem que autocarro ou rodoviária, vamos para estar lá a tempo. Demonstramos respeito por estando a tempo. Também demonstramos respeito e demonstramos este temor de Deus atendendo o culto. Não vamos para a festa e diz, eu não, hoje vou descansar, vou dormir, não vou para o culto. A razão de irmos para a festa é para aprender os ensinamentos de Deus e, por isso, atender o culto. Diz assim, é temer o teu Deus todos os dias. Por isso, quando vamos para a festa, como sabem, há culto todos os dias, durante esse período. Há culto todos os dias, sim. Há sábado, é o primeiro dia, o sábado anual, e o 8º dia também é sábado anual, mas durante esses dias todos existe um culto, uma educação, um treino. E, por isso, é a nossa responsabilidade de estar lá, e isso demonstra um próprio respeito e temor a Deus. Imagine se você é chamado a uma entrevista, a uma reunião pelo seu patrão na sua companhia e você decide, eu não vou lá, vou ficar de chinelos em casa. Está claro, isso não demonstra respeito. E outra coisa, também demonstrar respeito é ter contacto com ele. Ter contacto com ele em oração e em estudo bíblico. Porquê? Porque nós o amamos e porque nós queremos. E isso demonstra respeito. Outra maneira de demonstrar respeito é de ir bem vestido para o culto. Não vamos para o culto vestido como se fôssemos para o mercado ou coisa assim, ou se fôssemos de férias. Vamos vestido com o melhor que temos. Não estou a dizer que tem que ser isto ou aquilo. É o melhor que temos. O melhor que temos é o respeito a Deus. Por isso, vamos para a festa para aprender. E outra coisa também aprendemos quando vamos para a festa é que estamos preparados a seguir instruções e direções e submetermos-nos à autoridade. Sim, submetermos-nos às autoridades. Por isso, quando vamos para a festa, quando vamos e congregamos com outras pessoas, temos que aprender a congregar. E temos que aprender a respeitar e a submeter às pessoas que estão acima de nós. Porque isso demonstra que estamos preparados a ser governados por Deus e pelos seus ministros. Aprendemos submissão, unidade e harmonia. Sim, porque há só unidade. Só há unidade quando há submissão. Vejam também aqui em Deuteronômio 14, 23, que diz assim: e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher. Vamos para o lugar que Deus escolher. Ora, se Deus, através dos seus ministros, escolheu um local, nós, a instrução é para irmos ao local onde Deus escolheu. E não é a minha decisão de decidir que eu não vou fazer noutro sítio. Não tenho direito de fazer essa escolha privativa. Temos que ir, diz assim, a instrução é no lugar que Deus escolher. Não é uma questão de eu decidir que eu e a minha família vamos para outro sítio. Quando Deus escolhe um local, nós precisamos de ir a esse local. E por isso existe, como vimos anteriormente, uma ligação entre a terra prometida e a festa. Porquê é que os israelitas vaguearam ou estiveram no deserto por 40 anos? Porquê? Vocês podem ler em Números 13. Porque os espias foram mandados à terra de Canaã. E eles não quiseram ir à terra prometida. Não quiseram ir ao local onde Deus escolheu. E por isso Deus diz assim, como castigo, porque vocês não querem ir, então vou castigá-los, vocês vão ficar no deserto por mais 40 anos. Queridos irmãos, é preciso ter cuidado quando dizes não a Deus.
Toma cuidado quando dizes não a Deus. Quando Deus dá uma capacidade, uma possibilidade de fazermos uma coisa na festa, que é o exemplo dos israelitas irem para a terra prometida, que é uma sombra disso, e nós estarmos a dizer não, faz com que Deus fique muito aborrecido. Muito aborrecido. E por isso, ao nosso emprego no futuro envolve nós estarmos a aceitar ordens de Jesus Cristo, dos apóstolos, dos ministros de Deus, e demonstra que vamos estar sempre debaixo da autoridade no mundo vindouro. E temos que demonstrar, quando vamos à festa, essa própria atitude de respeito às autoridades. Algumas pessoas simplesmente não querem receber ordens de outras pessoas. Algumas pessoas dizem, eu não recebo ordens de nenhum ministro. Nenhum ministro vai dizer isto ou aquilo. Porque nós só recebemos ordens, dizem certas pessoas, só recebemos ordens de Deus e de Cristo, e não de um homem que é o ministro de Deus. Tenham cuidado, irmãos, porque essas pessoas tornam-se independentes. Tenham cuidado, porque não estão a aprender esta lição de ir para o lugar que Deus escolhe e de submeter à autoridade, que é uma das lições da festa de tabernáculos. E outra lição é que vamos aprender a governar. Vamos aprender a governar. Porque uma das lições, está claro, como vimos, é a lição de amor, de amor para com outros. É uma lição de humildade, como também vimos, mas também é uma lição de governar. E como é que se governa? Servindo, sendo serventes. Porque diz assim também, no versículo 26 e 27 de Deuteronômio 14, que diz assim, este dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que lhe pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás, tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita, que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. E por isso diz assim, esse dinheiro é para nós usarmos para servir a outros. Porque diz assim, a tua casa e o levita é para servir. É para usar na festa para servir a outros. E por isso, queridos irmãos, quando vamos para a festa, lembrem-se que a festa é um período de família, como diz assim, tu e a tua casa, é um período familiar, para a família. Usa tempo, ou passa tempo, com atividades familiares, de família, com os teus filhos. Tu e a tua esposa também precisam de tempo especial. Talvez dês aos teus filhos um bocadinho de dinheiro para eles aprenderem a como usar devidamente. Podes comprar alguns presentes para eles, para verem a festa de uma maneira alegre, para terem essa alegria. Mas lembrem-se que quando vamos para a festa para nos encontrarmos numa reunião com o nosso Deus, que vai ser o nosso Senhor, o nosso patrão. Vamos para isso a uma hora que Ele marcou, a um dia que Ele marcou. Temos uma oportunidade de aprender um pouco mais acerca de Deus, do seu plano, a nossa parte no seu plano, como é que nós vamos encalhar a nossa vida dentro do seu plano
de Deus. Aprendemos um bocadinho mais acerca disso durante a festa. E também vamos para a festa para servir, para ajudar os outros, para servir os pobres, para servir as outras pessoas. Vamos para a festa para servir o levita. É para servir. E por isso, somos parte, digamos assim, de uma equipe, de um grupo de pessoas a ajudar uns aos outros. E por isso, quando vamos para a festa, também demonstramos a Deus que concordamos com o seu plano, com a sua maneira de ser, com a sua maneira de fazer as coisas, obedecendo a Ele e obedecendo àqueles que Ele apontou para estarem sobre nós e respeitando, assim, tudo o que Deus quer que nós respeitemos. Queridos irmãos, espero que tenham aprendido alguns pontos importantes para se prepararem para a festa de tabernáculos que está à porta. Desejo a vós, todos, uma bela festa de tabernáculos.